A paz do Senhor, meu querido, minha querida, você está aqui em mais uma aula de Eu Sou um Membro da Igreja, um curso que é baseado nesse livro aqui, ó, I'm a Church Member, do Tom Rainer. E a gente está chegando aí nessa sexta aula de 7. Muito obrigado por estar acompanhando até agora e coloca aí nos comentários se você está gostando, tá bom? A aula de hoje ela é muito especial porque ela vai falar sobre eu liderarei a minha família a serem membros saudáveis da igreja. E essa aula eu acho que é uma das mais importantes, porque é de vital importância para nós cristãos liderarmos as nossas famílias, e principalmente se temos crianças, mas não só isso, né? No nosso casamento, você ter um casamento ali no altar, um casamento onde vocês estarão sempre firmados naquilo que é a presença de Deus e os princípios do Senhor. Tendo sempre alguém com uma maturidade espiritual, como seu pastor, para poder te direcionar, para poder, às vezes, desabafar, dar conselhos, e para ter outros irmãos também que viveram ou viverão coisas que você está passando. E na unidade do corpo nós nos ajudamos, não é verdade? Então, olha só, vamos direto para a aula. Só não esquece de deixar o seu like e compartilhar eu já ia falar esse culto, né? Essa aula aqui, para que mais pessoas sejam alcançadas. É importante que o máximo de igrejas possíveis tenham acesso a esse material, que é muito bom e muito importante para o nosso conhecimento de como sermos membros, né? E vamos para a aula, então. Vou te contar uma história. O nome dele era Bob. E o Bob era, diferentemente de muitas pessoas na igreja, ele tinha toda a sua família na igreja e eles eram sempre muito felizes. E era uma felicidade que era diferente, porque é normal que a gente veja algumas pessoas assim pensando que a igreja, sempre que a igreja está com a porta aberta, é quase que um pecado você não estar lá, não é? É muito ruim você perder qualquer programação da igreja e você não se voluntariar e não estar envolvido até a tampa. Muita gente pensa isso. O que acaba virando um peso, porque você tem outras obrigações com a sua família, você tem, enfim, uma série de coisas. Só que Bob ele sempre estava extremamente motivado, ele já estava ali quase chegando à sua terceira idade, mas por volta de uns 50 e poucos anos. E ele era um membro assim sensacional. Não eu, na história, eu no auge dos meus 20 e poucos anos, e como um cara de negócios, tinha já casado e estava no meu segundo filho. Eu sempre quis colocar a minha família no altar do Senhor. Era o meu principal goal como um pai, fazer com que a minha família estivesse no altar e os meus filhos estivessem crescendo. Para mim era uma questão de sucesso como pai, fazer com que a minha família ela tivesse um bom fundamento. Então, para entender e para atingir esse objetivo de que eu sou um bom marido e um bom pai, eu me coloquei cada vez mais envolvido com a igreja. Tudo que tinha na igreja, eu estava envolvido até a tampa. Eu estava do começo até o final, eu estava no planejamento, eu estava em todos os ministérios, tudo que acontecia na igreja eu queria fazer parte. Bob estava lá me olhando. E acontece que, como acontece com muitas pessoas durante esse envolvimento todo com a igreja e essa empolgação com a igreja, acontece que tem um momento de conversão, empolgação, envolvimento, um estresse ali no meio, onde existem expectativas que não são atendidas, e também tem um momento de decepção. Decepção porque o pastor não é perfeito, decepção porque o irmão do lado não é perfeito, uma série de consequências de estar ali no dia a dia envolvido. Com a expectativa alta, encontrei o lugar perfeito, encontrei a igreja que eu gosto e vai ser todo mundo perfeito aqui. O que não é uma verdade. Então, Bob ele estava olhando porque ele já tinha vivido muitas e muitas vezes e já tinha identificado um padrão de ficar empolgado com a igreja, ficar mais envolvido, descobrir as imperfeições, ficar desencorajado sobre a igreja e, por fim, deixar a igreja. Isso é um padrão. Bob já tinha visto isso. E ele me colocou debaixo da sua asa mesmo, debaixo do seu braço, porque ele estava esperando o momento certo de eu começar a descobrir os defeitos da igreja. E ele me chamou quando eu comecei, porque eu estava começando a ficar desencorajado.
Nenhum membro da igreja é perfeito. Nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, ninguém. Nem mesmo eu. Eu também não sou perfeito. E Bob me lembrou disso. Me lembrou de todas as minhas imperfeições. Bob me ensinou como ficar feliz e ter essa alegria que ele tinha simplesmente por estar servindo a igreja. Estar servindo os irmãos da igreja. E também me lembrou que a gente não é só parte da igreja para ter algo, uma recompensa ou algum benefício dela. É o contrário. A igreja é o lugar de se preocupar com o outro, de servir o outro. E ela não é um lugar onde eu possa focar nos meus recebíveis. É muito claro, antes dar do que receber. Bem-aventurado aquele que serve, não é? O foco está sempre no entregar. Essa é a nossa natureza. E se alguém um dia nos frustrou, falou alguma coisa que a gente não gostou, teve alguma atitude que a gente reprovou, isso, a oportunidade de ver isso e participar disso, nada mais é do que Deus mostrando pra gente que a gente tem que orar por essa pessoa. Essa pessoa, ela tem muito mais necessidade das nossas orações do que outras que estão fazendo as coisas certas. E através dos ensinamentos do Bob, eu aprendi a amar a minha igreja local. Eu aprendi a viver como Jesus e amar como Jesus. Aprendi a tirar uma coisa boa do defeito dos outros. Porque assim, Deus também trata os meus. Bob também me ensinou a olhar a trave que tem aqui na frente do meu olho, antes de olhar qualquer cisco no olho do outro. Eu gostaria que eu tivesse aprendido a amar a minha igreja e a servir a minha igreja desde que eu fosse recente convertido. As coisas seriam mais fáceis e eu poderia acertar mais. A propósito, os filhos do Bob, eles já estão crescidos, já são homens agora. E imagina, sem surpresas, eles são homens crescidos, ungidos, muito abençoadores e pessoas que amam a sua igreja local. Surpresa zero, né? Deixando um pouco a nossa história, não é surpresa que o quanto que a gente é ensinado pelas escrituras a respeito da nossa família. E tem muitos pontos importantes. Por exemplo, Paulo ele coloca lá em Efésios 5, 22, você vai ver aí na tela agora. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas, em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. E aí, continuando. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Algumas coisas são importantes falar aqui nesse meio. Primeira coisa, compromisso. Só um casal com extremo compromisso consegue cumprir essa palavra aqui. E o compromisso, ele vai estar ligado de acordo com alguns princípios. Por exemplo, submissão. Submissão na Bíblia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é você acatar tudo que uma pessoa fala ou aquilo que ela demanda de você. Não é você viver uma vida de escravidão, é você viver uma vida de serviço. Submissão, no sentido da palavra, aqui da palavra do Senhor, é estar sobre a mesma missão. Eu não vou gastar muito tempo explicando a respeito disso, porque eu acho que é muito claro o que está na palavra do Senhor, mas uma vez que você, mulher, está sob a mesma missão do homem, que é o cabeça da casa, e assim como você é submissa a Cristo e os dois têm essa unidade, acaba sendo fácil, né? Você ser submissa a Cristo e ao seu marido. Maridos, por sua vez, quando Paulo fala desse sacrifício, desse amor sacrificial, que é o mesmo amor que Cristo teve para dar a sua vida, sua própria vida pela igreja. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se torna algo que vai até o nível máximo da vida e da vida eterna, porque para nós não há morte. Mas considerando a vida física, é um amor sacrificial. É um amor que você vai até as últimas consequências. É um amor que você não mede esforços. É um amor excelente. Então, é indispensável para nós homens que nós nos preocupemos em crescer em Cristo, estar próximo dele,
para poder guiarmos a nossa casa de acordo com a mesma missão de Cristo, de acordo com aquilo que Cristo colocou sobre nós. E fazemos tudo pelas nossas esposas. É isso que a palavra quer dizer. Dá para fazer um culto com isso. Mas eu vou me ater nesses versículos, porque nesse capítulo de Efésios 5, ele vai falar muitas coisas diferentes a respeito da família. Eu quero dar uma ênfase aqui também para o versículo 32 e 33. Eles falam assim: este é um ministério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Um pouquinho para frente, em Efésios 6, ele vai falar também da responsabilidade das crianças. Mas você reparou aqui que não tem nenhuma condicional colocada ao fato da pessoa ter defeitos ou não. Porque a Bíblia já sabe que todos temos. Mas o ato de serviço e amor em si, ele não está numa condicional de se vocês estão na igreja e aí a sua esposa peca, você pode parar de amá-la. Se vocês estão na igreja de acordo com a missão, preste bem atenção, você pode abrir mão de tudo. Não. O nosso casamento, assim como a nossa relação com os nossos filhos, obviamente guardadas todas as proporções daquilo que é bom, daquilo que é, assim, dentro das leis. Eu não estou falando aqui incentivando nada que seja fora de lei, comportamentos abusivos, eles estão em outro contexto. A gente está falando aqui de membros da igreja, tá? Pessoas equilibradas, pessoas fiéis, pessoas, enfim, você me entendeu. Ele não tem nenhum condicionamento, assim, porque a gente vai errar uns com os outros. A gente vai, infelizmente, ter um dia que tá com mais paciência, outro dia que tá com menos. Você vai ter manifestado ao longo dos seus dias muitas imperfeições. E esse comportamento e esse amor que Cristo ensina a gente a ter com as nossas famílias, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e os filhos para com os pais para com os filhos, ele, de certa forma, aplica os mesmos princípios do amor que a gente deve ter e empregar na nossa igreja local. Porque, assim como a nossa família, a nossa igreja local, ela é imperfeita. E quanto mais a gente convive, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente passa horas junto, quanto mais a gente tem coisas para fazer e estamos nos mesmos ministérios, é natural que a gente vai encontrar defeitos dos outros. Mas como a gente responde é o fator de mudança. Então, uma das principais lições que a gente aprende com o Bob e que a gente aprende com a nossa vida na igreja, eu estou colocando aqui um resumo para você. A gente precisa sempre estar em oração. Oração pela nossa igreja, pela nossa vida, pelo nosso ânimo e pelo ânimo dos outros, na motivação e pela vida dos outros, dos nossos irmãos de fé. E dentro dessas orações, eu quero que você, se possível, até anote, para que você lembre nos próximos dias e sempre na sua vida que você tenha em mente esses motivos aqui de oração. Oração por proteção espiritual, oração por proteção da falha moral, dos pecados, das imoralidades. Oração pela pregação da palavra, não só dos pastores, de todos nós. Oração pelas famílias, todas as famílias da igreja. Orar também por encorajamento. É extremamente importante que a gente encoraje os outros e que a gente ore para que Deus coloque esse encorajamento nos corações. A gente precisa de força física também para construir a obra que a gente precisa construir. Para expandir essa obra que nasceu no coração de Deus, ela está sendo manifesta agora. A gente precisa de orar por coragem. Precisamos orar por discernimento. E precisamos sempre, sempre, sempre nos dobrar ao Senhor, pedindo sabedoria para a liderança da igreja. É de vital importância que você reúna a sua família para fazer isso. Que você sempre se lembre nas suas reuniões familiares e nas suas orações. Se você não faz, que você faça. Mas se você já faz, coloque esses motivos de oração, para que você possa também ensinar aos seus filhos esse caminho. Uma outra coisa extremamente importante para que você faça com a sua família é que você louve
junto com a sua família. Mesmo que dentro da igreja tem muita gente que não é casada. Muita gente. E tem muitas famílias que estão inteiras ou metade dentro da igreja. Para você que é casado, tem sua família na igreja, e você não faz parte do louvor, obviamente, você está ali. É importante que você louve junto com a sua família. Querendo ou não, essas pessoas que estão sozinhas, elas te observam como você tem amor à sua família, e isso reflete o amor que você tem também pela igreja, de alguma forma. E você acaba sendo exemplo. Você é visto pelas outras pessoas, pelos visitantes, você acaba sendo exemplo. E você toca principalmente aquela pessoa que não é cristã. Porque já aconteceu muitas vezes, e é o normal, é a probabilidade maior de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, ela vem sozinha à igreja, e ela vê a sua família unida, louvando ao Senhor, uma família restaurada pelo Senhor, uma família abençoada pelo Senhor, ela automaticamente vai sentir que está no lugar certo, para que a família dela também seja restaurada. E é isso que a gente quer passar para essas pessoas, porque é isso que aconteceu com você, é isso que vai acontecer com ela. O Senhor, ele sempre quer a restauração familiar. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo endereça as questões de separação, divórcio, né? E ele fala que, cara, um esposo ou esposa nunca deve tomar a iniciativa de deixar o seu cônjuge. E, na verdade, muita gente fala, é permitido, né? Esse tema de separação é muito complexo, mas só existe uma permissão hoje. Jesus mesmo fala pela dureza do coração do homem, porque a gente é incapaz de perdoar, porque a gente tem o nosso orgulho muito, muito forte. E, obviamente, de novo, dentro das leis, ok? Para não termos nenhum problema com esse vídeo, mas julgando assim de uma maneira aberta, é pela dureza do nosso coração. Agora, você já imaginou que interessante? Ainda nesse caso de 1 Coríntios 7, aqui, que ele fala, ele nos dá uma comparação de um lar que tem um dos cônjuges que serve o Senhor e o outro que não serve. Isso é muito interessante e a gente normalmente não olha por esse lado, mas como que essas pessoas elas são separadas pelo Senhor e os filhos desse casal, eles, se não fosse por essa uma pessoa, eles seriam frutos e seriam fadados à corrupção do mundo. Mas por conta desse um cônjuge que decidiu se converter e seguir a Cristo, essas crianças elas são separadas, como a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela nunca vai se desviar dele. Como esse um cônjuge, normalmente é a mulher que se converte primeiro, né? Estatisticamente eu tô falando. E às vezes parece que nada está acontecendo, às vezes parece que o cônjuge ele não quer saber mesmo de igreja, ele não quer seguir, ele às vezes não confia, às vezes não acredita em Deus, seja qual for o motivo. Só que acontece em 100% das vezes, mesmo que quieto. Esse cônjuge que fica em casa, ele está observando muito atentamente você que está vindo para a igreja. Muito atentamente. E ele vai ver toda a transformação que o Senhor faz na sua vida. Ele vai ver toda a transformação no seu caráter, o seu descobrimento da sua identidade em Deus. Porque essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente entra na igreja. E você provavelmente, pode ser que você seja um novo convertido quando você estiver vendo esse vídeo aqui. Esse tempo de descobrimento é um dos tempos mais prazerosos e onde a transformação ela começa a ter morada. E deixa eu te falar uma coisa, a transformação nunca vai acabar, porque nós somos cristãos, ser cristãos significa que nós somos pequenos cristos. E sempre tem alguma coisinha para Deus mudar no nosso coração, na nossa mente, na nossa personalidade. Mas se é o seu caso de você ser o único dos cônjuges a estar na igreja, a procurar a Cristo, nunca desanime. Porque esse seu cônjuge que fica em casa, ele tá te observando. Se não for o seu caso que está me ouvindo, você guarde essa palavra para você passar para alguém. Sempre o cônjuge está observando. E a transformação entra e Jesus encontra a morada. E o final disso é muito provavelmente uma conversão desse cônjuge.
que ficou por um tempo observando essa mudança e observando Jesus atuando na sua vida, porque você deu espaço primeiro. E já já, você é mais uma das famílias que estão louvando junto. E o último ponto que eu quero trazer para você nessa aula é ficar profundamente apaixonado pela noiva de Cristo, que é a igreja. O que eu quero dizer com isso? A gente não necessariamente tem que amar a nossa igreja 100% do tempo, ou servir 100% do tempo. O significado de estar apaixonado, de amar verdadeiramente a minha igreja. Imagina que Jesus é o noivo e a noiva somos nós. E a noiva, ela precisa da nossa unidade. Um amor verdadeiro, ele não é fácil às vezes. Ele pode, por conta dele ser incondicional, ele vai ter altos e baixos. Ele vai ter períodos que você vai estar mais motivado, vai ter períodos que você vai estar menos motivado. E a verdade é que o nosso humor, ele não pode mudar a nossa resposta a esse relacionamento. Porque quando não é como a gente acha que a gente amou uma pessoa, geralmente acontece na adolescência, né? E esse amor é só uma via, uma mão sobre mim, sobre as coisas que eu quero, sobre as coisas que eu espero para mim. Não. O amor da igreja é o contrário disso. O amor da igreja é sobre sempre o que eu posso fazer para esse irmão que está do meu lado, o que eu posso fazer para que a igreja cresça, mesmo que eu discorde de uma coisa ou outra. E aí você usa esse amor para colocar o seu princípio e colocar a sua ação no lugar certo. E quanto mais a gente vai e cresce em amor para com a igreja, é onde Deus ele vem com seu poder também para trazer minha família inteira para a igreja, que é uma bênção do céu, ter a sua família salva. E aí sim, a gente vai juntos orar pelos nossos líderes, a gente vai louvar junto, a gente vai servir junto. Se a nossa família ficar desencorajada, desmotivada com respeito à igreja, a gente vai relembrar que o verdadeiro amor ele nem sempre é fácil e que pode ser que ele tenha desafios. Só que a gente aceitou esse amor incondicional que primeiro Cristo teve para com a gente. E a gente escolheu ter com o nosso corpo da igreja. Sabe, o amor perfeito já foi demonstrado por mim e por você. O amor perfeito, Jesus veio aqui e se fez carne para que ele pudesse ensinar a gente a como viver, a como amar. Ele foi a manifestação física do amor incondicional, de ter uma morte e morte de cruz para que a gente fosse livre hoje, para que a gente pudesse viver e tá fazendo o que a gente está fazendo, estudando aqui e aplicando lá fora. Sabe, ele fez isso e ele foi para a cruz por você. Ele não pensou nos pecados que você cometeria, mas todos esses pecados eles foram peso para Jesus lá naquela hora da cruz. E aí, como fala lá em Romanos 5:8, porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. É muito lindo, e é romântico, e é profundo o amor de Cristo, né? Eu espero que você tenha sentido um pouco do que eu estou sentindo agora, de quanto eu sou amado pelo Senhor. Eu espero que você possa sentir isso também. Deus ele entregou Jesus por mim e por você, e esse amor incondicional ele continua até hoje e continuará. Essa já foi a maior prova do amor de Deus para comigo e para com você. E cabe a nós hoje influenciarmos da forma que podemos a nossa igreja local com o nosso coração, tentando imitar o coração de Cristo, vivendo como Cristo, amando como Cristo. Essa é a nossa missão aqui na Terra, como homens, mulheres, como familiares, como membros da igreja. E se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário. E, olha, estamos chegando no final. A próxima aula vai ser a 7ª e última aula. Então, já não perde tempo. Tem gente que ainda nem começou esse curso aqui. Você compartilha para que a gente chegue junto na 7ª aula e possa fazer uma festa virtual aqui, tá bom? Porque a gente terminou e é daqui para aplicar isso na nossa igreja local. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor ministre, continue ministrando o seu coração e que você possa aplicar na sua família esses princípios
para que a igreja seja um lugar de famílias inteiras, convertidas, salvas e felizes, com o coraçãozinho no lugar certo, e com a motivação no lugar certo, e com as expectativas também no lugar certo. Assim a gente pode ser mais completo, se ajudar mais, se amar melhor e ter maturidade, para que a gente cumpra o chamado do Senhor aqui, que nos foi dado nessa terra, para que nós atinjamos mais pessoas com o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Esse é o Lion Academy. Até a próxima aula. Tchau.